A apneia obstrutiva do sono é hoje uma das grandes vedetes da otorrinolaringologia e das outras especialidades médicas como a cardiologia e a pneumologia. Em que consiste essa doença? A definição clássica é que o paciente dormindo terá a interrupção parcial ou completa da respiração durante o sono. E por que isso é importante? Basicamente, nós temos um estágio de sono superficial, que não serve para muita coisa, e um estágio de sono profundo, onde a gente consolida a memória, repara os danos causados do dia do organismo, libera hormônios de imunidade, entre outras questões. Na medida que se vai aprofundando o sono, a garganta, que é um tubo muscular, também vai sendo relaxada. O que ocorre? Quando respiramos, a pressão de entrada de ar tende a aproximar os bordos da garganta como se fosse um canudo, por diferença de pressão. Quando a gente dorme com relaxamento da musculatura, a pressão de entrada de ar continua quase que a mesma, mas a musculatura está muito relaxada. Nos pacientes que têm apneia do sono, existe um colapsamento dessas estruturas, igual um canudo quando se toma um milkshake, a via aérea se fecha. Então, se a obstrução for parcial ou complexa significativa, o centro respiratório do cérebro, que é a área mais preservada e primitiva do cérebro, entra em alerta. Ele fala, opa, ele vai respirar. Se tem uma respiração profunda e o fluxo respiratório é restabelecido. Então, atenção, o paciente não morre afogado dormindo, porém ele sai do sono profundo e volta para o superficial. Esse é o padrão normal. Geralmente ele não acorda, ele volta ao estágio superficial, que na prática não é dormir. Poucas vezes ele acorda até o nível de consciência. Se a gente desperta até 15 segundos, inclusive, isso é deletado da memória, isso é apagado. Então o que acontece? Esse paciente, voltando para o estágio de sono inicial, ele está dormindo, porém é um sono sem qualidade. Ele dorme, mas ele está como se fosse acordado. E as queixas mais frequentes são relativas à privação de sono como um todo. Então esse é o grande problema do apneico, não é o ronco e a obstrução respiratória que vai matá-lo. É a privação de sono que desorganiza todos os sistemas do corpo como um todo, gerando uma qualidade de vida e uma expectativa de vida menor. Podemos falar entre várias coisas, mas os três sistemas mais implicados nessa desorganização são o neurológico, o metabólico e o cardiovascular. Então, em relação ao neurológico, a privação de sono vai ocasionar perda de memória, com destaque à memória recente em relação à memória antiga. O paciente até lembra da escalação do time de infância, lembra do nome dos amigos, mas esquece de pagar um boleto no banco, esquece o nome da pessoa que ele conheceu ontem. Enfim, essas coisas do dia a dia ficam em segundo plano. Ele vai ter um aumento, dependendo da genética, ou da irritabilidade, ou da ansiedade, ou da depressão, porque ele não está restabelecendo o sono. Ele vai ter dor de cabeça nessa região frontal, porque a privação de sono gera alteração da oxigenação cerebral, igual o mal das montanhas para quem vai escalar ou vai jogar na altitude. Então esse paciente acorda com uma cefaleia que vai melhorando ao longo do dia. A tomada de decisão também fica prejudicada, ele fica lento para tomar decisão. Em relação à parte metabólica, o primeiro aspecto da privação de sono é o aumento do peso. Todo paciente que é privado do peso, seja por causa respiratória ou por causa implícita, como um plantonista, vai ter um ganho de peso porque os hormônios de fome e saciedade vão ser desregulados. Numa tentativa de se manter acordado, o organismo libera mais hormônio de fome e diminui o de saciedade, respectivamente grelina e leptina, fazendo com que esse paciente coma mais e retenha mais gordura para ter energia para queimar durante o dia. Só que essa gordura se deposita ao entorno da garganta, aumentando ainda mais a constrição. Então vira uma bola de neve. Esse paciente engorda cada vez mais, piora cada vez mais, e o organismo não deixa ele emagrecer da maneira correta e, pasmem, o emagrecimento não acontece acompanhado de uma melhora do sono na mesma proporção do aumento de engorda. Especula-se que a cada 10% de peso que esse paciente ganha, ele piora o padrão do sono em 30%. E para cada 10% de peso que ele perca, ele só melhora de 2 a 3%. Falando ainda da parte metabólica, existe um aumento da liberação de insulina, um hormônio pré-diabético, e se o paciente tiver genética, consequentemente, aumento das taxas de diabetes nesse paciente. Aumento do depósito de gordura na região abdominal, que é lesiva para o organismo como um todo, e uma alteração do metabolismo dos lipídios. Então, os triglicérides ficam aumentados e o HDL, que é o colesterol bom, cai, gerando um aumento como um todo do risco cardiovascular. Com destaque também se fala sobre a queda da testosterona, que é o nosso hormônio sexual primordial que as mulheres também produzem. Então, a testosterona é produzida de uma maneira mais adequada em estágios de sono profundo, que o apneico entra muito pouco.
ele vai ter déficit de testosterona. No caso dos homens, diminuição da libido, diminuição da ereção matinal que não depende do estímulo sexual, de força física, das mulheres, libido, força física. E a parte talvez que mais preocupa a nós médicos seja o prognóstico cardiovascular desfavorável. É muito fácil entender como durante 8 horas por noite o oxigênio não está entrando de maneira adequada nos pulmões, o corpo tem que fazer uma tática de guerrilha para que consiga distribuir esse oxigênio de maneira mais precisa. Primeiro, ele aumenta o número de glóbulos vermelhos, que são as células que distribuem o oxigênio em nível celular. O sangue fica mais viscoso. Depois, às custas de hormônio de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, esse sangue é acelerado para tentar passar mais vezes no pulmão. Então, sangue ejetado mais rapidamente, mais viscoso, é igual a hipertensão, que é a doença que acomete 93% dos apneicos graves. Toda a musculatura cardíaca tem que ser aumentada de tamanho e impulsionada para fazer isso de uma maneira desesperada. Então o risco de mortalidade cardiovascular também aumenta. A musculatura fica mais espessa, não acompanhada do seu marcapasso próprio, então é mais fácil gerar arritmias, que são as alterações cardiovasculares mais precoces, batedeiras, arritmias. Esse músculo aumentado de tamanho não é acompanhado pelo seu suprimento sanguíneo normal, que são as artérias coronárias, gerando um risco maior de infarto. Somando-se a isso aquelas coisas que já havíamos comentado, aumento do colesterol, da obesidade, entre todos. Então esses riscos vão se somando. Esse paciente normalmente morre de doença cardiovascular, infartos, AVCs, arritmias mortais, e geralmente morrem dormindo porque durante a madrugada a exigência desses órgãos já lesados por uma vida inteira costuma ser maior. Então ele não morreu afogado por causa disso, ele morreu porque o maquinário já entrou em falência, tal qual um motor turbo, que apesar de preparado vai ter uma durabilidade menor do que um motor convencional. Então esse é o grande desafio para a gente. Como se trata essa doença? Há várias maneiras. Primeiro é preciso se fazer o diagnóstico preciso. O diagnóstico é feito através de um exame chamado polissonografia. O indivíduo dorme monitorizado por uma máquina específica ou no laboratório, hoje já existem versões portáteis disso, e existe o diagnóstico, se ele tem ou não tem apneia do sono.